Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para você que está em qualquer lugar do mundo, você que está aqui no Brasil, você que está em qualquer hora do dia ou da noite. Bem-vindo ao 60 e Blau, essa é a terceira edição do nosso programa. Eu estou aqui com meus companheiros Maria Luísa Franco Bussi e Elmo Papa, direto de Bom Jesus da Itabapoana, não é isso? Do Itabapoana. Do Itabapoana. Do Itabapoana, que é o rio que passa perto da casa dele. Isso. Bom, hoje nós estamos na Semana Santa, né? Uma semana que, na verdade, a gente poderia dizer que é uma semana também entregue ao diabo lá, né? Porque só se fala de crime, de guerra, de inflação, né? A Semana Santa já teve um significado no nosso passado, principalmente a gente aqui que tem da civilização cristã ocidental brasileira. Ela teve um significado para mim já quando eu era jovem. Mas, Maria Luísa, você alguma vez viveu a Semana Santa de alguma forma? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Elmo. Boa noite, público. Aqui de novo que bom, aqui nesse 60 Igual. Já posso deslanchar sobre a Semana Santa? Sim. Não, deslancha, solta o jogo. Olha, solta os freios e vai decola. Vai decola. Pois bom, eu posso reportar no caso particular, dizer que a minha Semana Santa sempre foi muito curiosa, porque eu vivi numa casa, naturalmente, que era uma casa burguesa, e o católico estava presente. Minha avó, inclusive, botava aquele velátil, aquele pano no espelho, porque isso é uma tradição que você não pode olhar para o sacrifício de Cristo, não pode se ver no espelho, porque você não pode mencionar, pensar em alegria, como as igrejas também tapavam, agora não sei se fazem mais, com aquele pano roxo. Púrpura, né? Púrpura. As imagens, porque você não podia ver aqueles que circundavam Cristo em momentos de alegria. Então, tinha isso. Agora, ao mesmo tempo, eu sou de uma família que toda a religiosidade afro estava presente. Então, a minha casa sempre foi esse sincretismo. E eu achava aquilo tudo muito curioso. Eu sou de uma família que a parte de mãe é da Bahia, e eles trouxeram isso muito forte. A minha bisavó era uma mulher negra. Eu tenho foto para provar. Era uma mulher negra, né, que vinha, filha do senhor da Casa Grande com a escrava, né, e foi criada na Casa Grande, e a minha bisavó trazia toda essa tradição. Eu não conhecia ela, não, mas a minha mãe contava. Né? Então, na minha casa tinha isso, tinha esse sincretismo forte. Então, eu só achava sempre muito chato aquele negócio de aquelas privações. Não come carne, faz silêncio. Nunca fiz silêncio, né? Nunca fiz nada disso, eu era menina, e depois, com o tempo, essa tradição foi se esvaindo. Agora, é interessante notar no Brasil, bom mesmo era o ovo de Páscoa, né? Vamos combinar, né? Que nós tínhamos assim muita pressa em encontrar, porque meu pai sempre assim, foi assim, adorou doce, adorou essas coisas. Então a gente tinha que esconder do papai o ovo, na verdade. Se o papai chegasse antes que a gente, ia ser assim, e era muito distraído, né? Então era capaz de comer o ovo, você chegava, cadê meu ovo? Eu falei, que ovo, filho? Estava bom demais, né? Essas coisas. Mas é bom notar que o Brasil, a República Brasileira, ela nasceu sob a égide da cultura do mundo católico. A Constituição de 1891, que foi a primeira, ela cindiu, ela separou o Estado da Igreja. Mas, assim mesmo, vocês podem reparar que eu acho que até pouco tempo, todas as instituições republicanas tinham o símbolo do catolicismo, que é aquela cruz. Isso era no Congresso, isso era nas instituições jurídicas, estava lá a cruz. E não tem nada mais simbólico do que isso, do que mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Né? Exato. E o Rio de Janeiro ainda tem aquele braço aberto, né, em que as pessoas moram no sovaco do Cristo. Né? Isso é um símbolo. Dançam no sovaco do Cristo. Dançam no sovaco do Cristo. Pulam carnaval. Exatamente. Então, é nesse universo
em que a gente está posta a Semana Santa. Hoje, naturalmente, o número de católicos caiu muito, a última informação é que são 64%, né, de católicos em todo o país, né? Mas, assim mesmo, esta é a cultura, esta é uma marca da cultura brasileira. E, então, a Semana Santa é isso. Vamos lá, vamos adiante. Assim, o ovo de Páscoa hoje está mais ou menos ali rivalizando com o ovo de galinha, né? Quer dizer, o ovo de galinha também está caro. Hoje, um ovinho de Páscoa pequeno, eu estava até levantando na internet, está R$20. Um ovo de Páscoa de tamanho de 120 gramas. 180 gramas é R$30. Isso eu estou falando na promoção, né? Porque a Páscoa é bem assim, ela virou isso, né? Eu me lembro, e aí me antecipando ao depoimento do Yelmo, na minha casa, que era de uma família católica, não tenho essa influência, infelizmente, do sincretismo religioso da religião africana na minha casa, era assim, Sexta-feira Santa era comer peixe, não podia comer carne, né? Você tinha que realmente fazer um certo jejum, comer menos e tal, e aí frequentava a missa de domingo, que o domingo é de Páscoa. Na verdade, a Páscoa deveria ser o principal momento do cristianismo durante o ano, né? Porque é o momento que marca a ressurreição do Cristo morto. Quer dizer, Jesus morreu e tal, foi para a cruz, foi colocado na tumba e de lá teria ressuscitado e subido aos céus. Aí, mas enfim, as questões comerciais aí fizeram que o Natal tivesse o nascimento do Cristo fosse o momento mais importante, né? Porque junta no final do ano, gasta-se mais, essa presentes, capitalismo em presentes e tal. Mas, Yelmo, você que tem essa pinta aí de comunista, que quer visitar a Rússia e tal, mas você tem um passadinho cristão aí, né? Nada que desabone, evidentemente, mas você deixava de comer carne na sexta-feira? Com certeza, com certeza. Meu pai e minha mãe estudaram em colégios católicos, né? Eram católicos e contavam, assim, aquelas obrigações de ter que, inclusive, ir à missa domingo. Era obrigado a ir à missa com a carteirinha do colégio, para levar o carimbo lá, o picotar. Era uma obrigação, né? Se faltasse, levava falta e comprometia a nota. E depois, lá em casa sempre teve isso, né? De sexta-feira não comer carne. E depois minha mãe descobriu a mediunidade e começou a frequentar um centro espírita, um centro de umbanda que tinha reuniões de mesa, né? Kardecista, né? É um centro assim, não sei nem se hoje existe isso ainda, mas era um centro misto que tinha o terreiro, né? Com os espíritos, com preto velho, com criança, com o povo da rua, né? E a gente ia muito, sabe? A gente era criança ainda, mas gostava muito dessas festas. Principalmente a festa das crianças, né? Dia de Cosme e Damião era uma coisa louca. Mas vamos voltar para a Semana Santa. Mas foi mantida lá em casa essa tradição, sim. E eu lembro que a primeira vez que eu passei uma Semana Santa longe dos meus pais, o que aconteceu? Eu fui para Iguaba com os colegas, né? Todos eles foram almoçar e tal, e eu fiquei naquele negócio, eu não vou comer carne hoje, é sexta-feira. E aí eu procurei uma pizzaria. Eu achei um lugar que fazia pizza na hora do almoço ou no meio da tarde, não lembro bem. Mas qual idade você tinha aí? Que idade você tinha? Já uns 16 ou 17, por aí. Foi a primeira vez que eu viajei na Semana Santa sem eles. Porque a gente ia, a tradição nossa na Semana Santa era ir para a casa da minha avó e meu avô no interior de São Paulo, que eram meus padrinhos, e minha avó era ultra católica. É daquela da missa de botar aquele véuzinho preto, e tinha os santos na casa também, todos cobertos, como a Maria Luísa falou. Sabe, assim, meu pai conta que na quaresma, a quaresma inteira, tá? Não é Semana Santa, não. Se ele, as rádios só tocavam música clássica, né? Se ele assoviasse em casa, levava um tapa na boca. Nossa. Que era uma falta de respeito, era um absurdo. Se ele, por distração, criança, né? Assoviasse, já vinha uma mão, né? Mas então, eu comia pizza e fiquei assim, bom, tranquilo, não cometi o pecado de comer carne, né? E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe, mas como é que você se virou? Eu comi uma pizza. Mas a pizza não tinha nada. Eu falei, mãe, eu acho que tinha presunto. Tinha presunto na pizza. Aí você tomou a porrada. Não, ela falou, não, meu filho, a intenção foi boa. Tá? Minha mãe sempre muito compreensiva, né? Que Deus a tenha, mas sempre foi uma pessoa boníssima.
Você sabe, eu fico assim muito chocado porque essas festas todas heranças do cristianismo, na verdade, elas se tornaram umas coisas de oportunidade comercial e no fundo, você tem o carnaval é uma festa pagã, mas também com herança do cristianismo, né? Exatamente. Enfim, essas festas, aí é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Essas festas ainda fazem sentido para além dessa pausa do mundo do trabalho? Porque parece até uma pergunta de um capitalista aqui, que, na verdade, ele faria uma pergunta ao contrário, né? Dizendo que pô, não precisa disso. Mas a minha questão é a seguinte, a gente está tão conectado nesse mundo do trabalho que quando chega um momento de pausa, a gente paga caro para poder aproveitar. Entendeu? É meio doido isso. Não é, não? O que vocês acham disso? Maria Luísa. Eu acho assim, acabaram se transformando, de fato, em intervalos, não é? Que foge do negócio. Negócio é ócio, negação do ócio. Né? Então, é o mundo capitalista, produzir, e o capitalismo vive de acumulação, da mais-valia, né, desse trabalho. Então, tem um respiro. Né? Agora, tem muita gente que tem fé mesmo. Isso aí faz parte, inclusive, de uma sociabilidade. Eu hoje estava vendo aquela cerimônia do fogo lá em Goiás, na cidade de Goiás, que chama Goiás Velho, na primeira Procissão cidade. do Fogaréu. Procissão do Fogaréu, isso. Exato. Era uma epifania, as pessoas estavam realmente contritas, felizes. Teve uma que chegou a dizer assim, agora que acabou a pandemia, é inacreditável, o Brasil é um país muito peculiar. Não é? A Organização Mundial de Saúde ainda não foi informada que acabou a pandemia, mas no Brasil já acabou a pandemia. Então a moça disse, agora pós-pandemia... Né? Maravilhoso, hein? É uma coisa... É uma coisa inacreditável, não é? É de uma maravilhoso. Né? É porque... Como não, e o repórter não deve ter dito nada, né? Não há intervenção. Fez não assim, há. ó. A senhora acabou a pandemia. O repórter fez assim. A sorte que ele não estava em foco, né? Mas ao invés de desdobrar, mas a senhora acabou a pós-pandemia, não é? Mas aí você ia ter desdobramento de matérias e aí não ia resultar na pauta, não é? A pauta era essa. Não é? Isso aí é uma coisa muito interessante a gente conversar. Vamos dizer que o circo pegou fogo, mas aí não teve matéria, porque ele não pôde... Pois pegou fogo, não teve matéria. Né? Inclusive então, no Fogaréu é isso mesmo. E é isso que está acontecendo mesmo. Né? A pessoa fala assim, essa pós-pandemia eu fiquei... Bom, isso aí, bom. Então, então as pessoas estavam, de fato... Essa volta também da Via Crucis, lá do Nordeste, não é? Com que felicidade as pessoas estavam naquela cidade para ver a Via Crucis. Então, as pessoas têm fé, não é? E são ligadas. Não é? Agora, para muitos de nós, somos pessoas que temos fé assim, mas não temos uma religião, né? Que são coisas diferentes, é um tempo adorável, é um tempo que a gente fica de folga, né? Porque é uma semana, desde o domingo de Ramos, quando Jesus entra essa história. Jerusalém, né? De Jerusalém, é aclamado com as palmas, e aí começa o infortúnio dele, porque os romanos não gostaram daquilo, acharam tudo aquilo uma histeria, né? E que botava em risco o império, alguém dizendo que era Deus. Né? E aí até o grande sacrifício, sexta-feira, amanhã, né? Amanhã é o dia do Lésbico, né? Amanhã, coitado, ele vai ser crucificadésimo, né? E depois ele ressuscita, que aí é a Páscoa, no domingo, não é? Então, é essa tradição. Agora, acho que, de fato, só o número de viagens que você vê das pessoas se deslocando, né, saindo das suas cidades para ir para outras, né, tanto para reunir com a família como para descansar, mesmo para sua casa de praia, da montanha, isso é. Agora, nem por isso deixam de comprar, nem por isso a economia deixa de girar, né, porque você está se deslocando, você está consumindo. Gira a economia do turismo, né? A economia do turismo. Tudo é mercadoria, tudo é capturado. Tudo é capturado. O mundo capitalista... Vamos, desculpe te interromper, mas vamos combinar que a própria fé
se permitiu ser capturada por esse modelo, né? Totalmente. Ela se permitiu ser capturada. Hoje, por exemplo, você vai falar em Páscoa com uma pessoa que é até cristã, ou uma pessoa que seja, inclusive, católica, porque não são só os católicos que comemoram a Páscoa, mas ela tá preocupada se ela comprou um ovinho para o filho, entendeu? Se o coelhinho vai passar na casa dela, entendeu? E coelhinho virou o símbolo da Páscoa e não a verdadeira questão da fé, que é um momento importante. Da mesma forma que importante no Natal é comprar o presente, dar o presente, amigo oculto, etc. Quando esse simbolismo do presente, ele está conectado ao Natal porque foram os reis magos que levaram presentes para a família de José e Maria, pelo nascimento do Menino Jesus, etc. Mas esse simbolismo se perdeu totalmente, né? A última imagem que eu tenho muito viva na minha cabeça dos Reis Magos era um anúncio da Varig. Sim. Então, aqui sobre esse feriado ainda, Ricardinho, eu gostaria de falar assim, a contradição, mais uma contradição do país, né? Maria Luísa disse muito bem lá que a primeira Constituição separou o Estado da Igreja, né? Mas tem muitos feriados religiosos e no Brasil são 99% católicos, né? Eu tenho uma teoria que diz o seguinte: quando você entra numa empresa para trabalhar, você deveria declarar a sua religião. Olha, qual é a sua religião? Católica. Muito bem, você vai folgar nos feriados católicos. Qual é a sua religião? Sou judeu. Muito bem, temos os feriados judaicos. Não tem religião, sou ateu. Tá bom, você vai nos feriados religiosos. Não vai? Você fica fora, não tem descanso para quem é ateu, agnóstico, etc? Não, tem descanso. Os feriados 7 de setembro, 15 de novembro, feriado religioso. Mas aí eu vou declarar que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, porque tem um monte de feriado. Declare, o Brasil também é o país da fraude, né? Declare, só sua consciência mandar, né? Agora, eu sou contra, realmente, eu sou contra feriado religioso, porque você está impondo indiretamente a religião, né? Com certeza. Às pessoas. Só que é uma contradição muito grande. Agora que esse ano eu voltei a ser servidor público aí, depois de 30 anos, eu quero os feriados sim, muito obrigado. Com certeza. Agora, a Páscoa vai ser um pouco difícil para fazer uma transição de assunto aqui, né? Para quem mora lá na Ucrânia, né? Porque, vou te contar, o negócio lá o bicho está comendo solto. Na semana passada, a gente teve aqui aquele anúncio, aqui o Yelmo trouxe aquela informação, na verdade, uma desinformação gigante produzida pela mídia ocidental a respeito daquele míssil russo que teria matado 50 pessoas numa cidade bem pequena, que a gente vai saber o nome daqui a pouco. Sim, o míssil era russo, ele era um míssil russo velho, antigo, soviético, tá? Soviético. E a história é bem outra, como disse o Yelmo. Vamos ver a versão que a gente pegou na internet, apresentada por esse jornalista russo. Míssil russo, Miguel. И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 8 апреля, и сегодня я вынужден сделать вот этот экстренный выпуск, потому что в Краматорске произошло ужасное преступление. Войска преступного киевского режима ударили подконтрольному им же самим городу оперативно-тактической ракетой .У. Ну и естественно обвинили во всем противную сторону. Почему я так точно и однозначно уверен в этом? Вы знаете, как только произошло это событие, штатный пропагандист Киева Лешенька Арестович объявил о том, что удар был нанесен российской ракетой «Искандер». И он явно поспешил, потому что факты, а факты штука упрямая, говорят о том, что ракета, которой нанесен был удар, была .У. А ракетами .У на территории Украины российские войска не работают. И как только это выяснилось, пойманные на горячем представители киевского режима начали быстро менять версию. Мол, это специально российские войска ударили .У, чтобы таким образом подставить украинскую сторону. Но и эта версия не работает. Она может работать только на тех лохопетов, которые вообще не понимают, как летают ракеты.
Любой специалист-ракетчик вам скажет, что хвостовик оперативно-тактической ракеты падает всегда немножко ближе, чем головная часть. А теперь давайте посмотрим на карту, где упала головная часть, где, на какой территории разорвалась головная часть и где была обнаружена хвостовая часть данной ракеты, которую, в том числе, подчеркиваю, и представители киевского режима подтверждают, что это именно та ракета, которая наносила удар. Используя знание, что хвостовик, то есть разгонная часть ракеты падает немножко ближе, а головная часть немножко дальше, мы понимаем, откуда был нанесен удар. Он наносился с юго-запада. Дальность работы оперативно-тактической ракеты .У 120 километров. На расстоянии 120 километров от этой точки находятся исключительно украинские вооруженные силы. А значит, это ужасное преступление совершил кто-то из представителей вот этих вот так называемых вооруженных сил, которые теперь можно называть смело террористические вооруженные силы Украины, наносящие ракетные удары по контролируемому им же городу. Для чего это было сделано, тоже понятно. Очень похоже, что Краматорск пытаются превратить в еще один Мариуполь. И для этого им нужно оставить в городе как можно большее количество людей, чтобы потом за ними прикрываясь превратить город в руины. Я хочу здесь обратиться к представителям так называемых вооруженных сил Украины, которые запятнали себя еще одним преступлением. Рано или поздно за все эти преступления те люди, которые отдавали приказ и вводили координаты цели, они обязательно ответят. Если не на этом свете, то перед Богом. И никакая мразь в лице Арестовича и прочей шлоепени вас не отмажет. Вот это то, что я хотел сказать в данном. Provas e convicções, a diferença entre elas. E Elmo, fala aí, Kramatorsk. É uma pequena cidade na periferia, na grande Kiev ali, né? Ele explicou uma questão técnica muito bem explicada, né? Porque cada um deu a versão, inclusive, do tipo de míssil que teria sido usado. E esses mísseis têm estágios e têm um alcance também. Então ele explicou ali que realmente o que os ucranianos falaram lá, as autoridades ucranianas, né? Não é uma coisa assim plausível, não é uma coisa real. Esse míssil realmente é um míssil que é usado dentro da Ucrânia. Sabe-se lá quem estava com ele nas mãos, pode ter sido as Forças Armadas, mesmo oficiais, pode ter sido algum mercenário, algum batalhão Azov desse da vida, mas a desinformação continua muito grande. Inclusive hoje, Ricardinho, dentro desse tema aí, agora à tardinha saiu a notícia que o cruzador Moskva foi a pique, afundou. Aquele que estava pegando fogo. Exatamente, E aí a Rússia diz que foi um incêndio que atingiu o paiol de munições e ele ficou gravemente ferido, né? Entre aspas, ferido. E a Ucrânia diz que ele foi atingido por 2 mísseis e tal. Aí teria que saber, vai ser muito difícil saber, porque se os 500 tripulantes, inclusive o comandante da flotilha do Mar Negro, esse navio era a Nau Capitânia, era o principal navio da Rússia no Mar Negro. Se o comandante, os 500 saíram sem ferimentos, é provável que tenha sido um incêndio. Que o incêndio começa devagar e a coisa vai se crescendo e dá evacuação, né, tal. Agora, se vem 2 mísseis, explode em cima do paiol, dificilmente não vai ter mortos e feridos, né? Então vamos ver se... Mas quem vai admitir os mortos e feridos também tem pois isso, né? Exatamente, as imagens. Eu acho tudo isso muito complicado. Não, é muito complicado. Nesse momento eu não livro a cara de ninguém, entendeu? Também não boto a mão no fogo por ninguém mesmo. Não dá para livrar a cara nem de um lado nem do outro. Agora, essa história do míssil é assim, a comprovação de que tem muita coisa sendo ensaiada nessa guerra, digo ensaiada do ponto de vista teatral mesmo, né? Como aquele massacre lá de Bucha, né? Aquela cidade lá, que a gente acabou nem tocando nisso, mas sim, aparentemente esse massacre também foi uma coisa ensaiada, as tropas russas teriam já passado por essa cidade há muito tempo, há vários dias, e aí depois é que surgiram os corpos. É uma contação de mentira sem cessar, né? E hoje eu até vou pedir para o Miguel mostrar a cartelinha aí dos frios fatos da guerra, porque os Estados Unidos, assim, com todas essas questões vindo à tona, né, da guerra matando gente, continuando a morrer, continuando a impactar, inclusive, o clima do mundo, porque
eu vou resvaladamente tocar nisso, porque nós falamos sobre essas questões do passado aqui. O Biden ontem aprovou mais 800 milhões de dólares de apoio, já são 2,4 bilhões de dólares entregues à Ucrânia em armamentos. Eu não estou falando de apoio para sobreviver à guerra, nós estamos falando de apoio militar, são armas, são 2,4 bilhões em armas. Os Estados Unidos começam a adotar um discurso de ameaçar a soberania chinesa se a China se colocar ao lado da União Soviética da Rússia declaradamente, né? E ao mesmo tempo, há uma pressão internacional para que mais países entrem para a OTAN, principalmente os países da União Europeia que não entraram ainda. Por exemplo, Finlândia e Suécia já estão negociando a sua entrada na OTAN. Quer dizer, o movimento é de manutenção, né, da guerra, vamos dizer assim. É um movimento de estender esse conflito por mais tempo. Porque é óbvio que uma das coisas que o Putin está reclamando é que, se a OTAN crescer, eu tenho que me proteger. Se vocês vão botar bases militares com mísseis apontados aqui do lado, no meu quintal, para minha casa, eu vou me proteger. Nisso ele tem razão, né? Mas o movimento parece que é esse. Assim, há uma necessidade de manter... Eu até não gosto desse termo de Segunda Guerra Fria, até mais à frente a gente vai falar sobre isso, mas é meio absurdo, porque é uma pressão assim, tão forte. Agora eu estava lendo uma notícia que é paralela à guerra, é que por causa das sanções econômicas que estão sendo impostas à Rússia, entre elas o Brasil vai sofrer com falta de fertilizantes, o agro está subindo pelas paredes por causa disso, a União Europeia já começa a faltar insumos para a indústria de cosméticos. Quer dizer, daqui a pouco as beldades vão estar reclamando que não encontram as bases e cremes na loja favorita delas, né, Maria Lúcia? As beldades. As beldades, né? Eu acho bom. Pois é, esse pessoal tem que começar a tomar tenência do que está acontecendo. Na verdade, não tem nenhuma guerra fria. Né? Na verdade, o que está em disputa, o que está acontecendo é o colapso. O que está em disputa é o colapso dessa ordem internacional, não é? Que começou lá com a Guerra Fria e acabou quando acabou a União Soviética. Então, esse hegemon, os Estados Unidos, né, que sempre se entenderam como os donos dessa ordem, né, começaram a ver que havia uma emergência de novas potências, não que quisessem ser hegemônicas, não, mas começaram a ter protagonismo e começaram a ascender. O caso específico na ocasião, o caso específico da Rússia, quando Putin assumiu. O Putin tirou a Rússia daquela situação subalterna, humilhante, que o Yeltsin tinha jogado. Se bobeasse, a Rússia ia se transformar numa Cuba de Fulgêncio Batista, né? Só que com 17 milhões de quilômetros quadrados, riquezas a dar com pau. Então, o Putin acabou com a diversão, né? Isso foi intolerável. E depois a China ainda veio chegando, né? Então aí ficou impossível, né, para o imperialismo estadunidense, com a Europa naquela situação de quatro que eu acho que a saída da Merkel representou um retrocesso, porque a Merkel aguentou firme aquilo ali. Muito bem. Então, não tem nenhuma guerra fria, não. Temos um colapso dessa ordem que agora está sendo disputada pela loucura, pela síndrome de perseguição e de ser o senhorio do Império Estadunidense. E aí eu queria falar uma coisinha a mais, que é os ovos da Ucrânia. A Ucrânia tem uma longa tradição, você falou da Páscoa, os lindos ovos pintados da Ucrânia, que é uma coisa que vem da antiguidade, que era a celebração... Pesanka. Chama Pesanka. Isso.
que era a celebração, isso era comum nos povos daquela região, porque vinha a primavera, né? Acabava o inverno, então celebravam aquele renascimento com aqueles ovos. No Brasil ainda tem uma colônia aqui que faz isso. Você sabe que eu, quando estive em Kiev, você vai tem algumas lojas especializadas nesses ovos, né? E você visita as lojas, elas são praticamente museus, sabe? Assim, é uma coisa tão bonita, porque eles fazem os mais diversos tipos de desenhos diferentes. E, óbvio, você compra os ovos se você quiser. Tem ovos caríssimos e tem ovos baratos. Eu não comprei nenhum, primeiro porque eu não estava ali, não estava trabalhando, estava em outra vibe. A minha vibe era conhecer aquilo como parte da cultura deles. E tinha um museu, sei lá, Kiev, o que está sobrando da cidade, mas tinha um museu com os grandes ovos feitos por artistas e tal, que você visitava. Desculpe te interromper, mas só para acrescentar essa informação. Fez muito bem acrescentar. E a gente pode até acrescentar mais na Rússia, dos czares. Não é? Aí você tinha aquele grande joalheiro Fabergé, que fez esses ovos, que até hoje são relíquias e são disputadíssimos nos grandes leilões, são peças de arte belíssimas. Então, esse renascimento, essa ideia de celebrar a vida, isso está muito no povo eslavo. Esse costume está sendo espicaçado, não é, por essa loucura. Não, e assim, a gente perde uma noção de que ali tem cultura, né? A verdade é essa, tem toda uma cultura sendo esmagada. Fala aí, El. Essa tradição dos ovos aí é uma tradição da era pagã ainda, né? Antes do cristianismo chegar naquela região lá dos povos eslavos, né? E eu recomendo para quem não conhece, quem não pode ir a Kiev, como o Ricardinho pôde ir trabalhando, mas teve essa oportunidade de conhecer esse museu, essa cultura lá, em Curitiba tem um memorial ucraniano muito bonito, já fui lá várias vezes, e tem as pêssacas lá muito bonitas, né? Tem uma colônia razoável em Curitiba, e tem em Prudentópolis, que fica uns 250, 300 quilômetros de Curitiba, que eu também fiz questão de ir lá conhecer. Eu queria mais, na época, até inclusive ter contato mais com a língua russa e tudo, mas aí, quando eu cheguei lá, eu vi que todo esse pessoal que veio da Rússia para o Brasil, a maioria deles que veio para o Paraná é justamente do Oeste, que é o lado católico. Eles têm um rito ucraíno católico, que inclusive eu frequentava a igreja deles lá em Curitiba. Eu fui na ortodoxa poucas vezes, por questão de horário. E eles têm esse rito aí, e eles falam a língua ucraniana mesmo, que é um pouco diferente. Aliás, eu aprendi, hoje eu fui pesquisar, e eu queria mandar um Privit, que é o olá para a colônia ucraniana, para o povo ucraniano que está sofrendo muito com essa guerra também. Em russo é Privet, e em ucraniano é Privit, o olá, alô, oi, né? O oi. Assim, é uma língua muito parecida, né, uma com a outra. Elas têm raízes muito... Eu lembro, na própria cidade de Kiev, o cara vinha falar comigo, aí eu perguntava, você está falando russo ou você está falando ucraniano? Ele falou, aqui eu falo, se eu estiver falando com você, eu falo ucraniano. Mas quando eu vou me dirigir para outra pessoa, eu tenho que saber com quem que eu estou falando. E a gente fala... o cara me disse, eu falo normalmente as duas línguas, não tem problema. A gente não tem essa questão aqui em Kiev. Talvez já fosse, obviamente, isso é 2012, estou falando de 2012, então é antes da crise de 2015, quando teve golpe, etc. Mas, obviamente, existia uma diferença de culturas ali, da Rússia ter dominado a Ucrânia durante muito tempo, né, de ter uma etnia russa grande dentro da Ucrânia. Então, isso era natural para eles, em Kiev. Em alguns lugares deveria haver uma diferença aí que eles reclamariam, entendeu? Ou tivesse uma rixa, alguma coisa mais forte. Ali, na verdade, ninguém gosta da Rússia, porque ela sempre foi a dominante. É imperialista, né? É imperialista ali, é a Rússia. Agora, uma coisa, Maria Luz, rapidamente, só para eu destacar uma coisa que eu custei muito para ver, não sei se vocês já repararam isso, mas aqui ninguém falou, então eu vou falar. A linguagem corporal eu acho muito importante, né?
Vocês já repararam no senhor Volodymyr Zelensky como ele está? O país dele está em guerra, o povo dele está morrendo, e ele está sempre de camiseta limpa, bombadinho, barbeado e sorrindo. Uma cara ótima, ele não tem olheira, ele Você não tem sabe cara de por quê, né? cansado. Por que Você será, sabe por quê? Ricardinho? Não sei, me Você sabe, explica. porque isso é parte de um roteiro que é construído. Ele é um personagem construído midiaticamente, tá? Ele era um ator de uma série, né? Sim. Essa série fez um sucesso e ela foi uma série que foi utilizada politicamente para levantar não só a figura do Zelensky, mas uma série de ideias do nacionalismo ucraniano. Tá? Certo. E depois se transformou num filme. E ele continuou nesse personagem que ele fazia Virou um show de Truman. dessa série, que era esse cara bombadinho, entendeu? Todo limpo, etc. Isso é parte do roteiro. Agora, os diretores do roteiro não deveriam ter mudado, já que ele é a vítima. O país dele foi invadido, e realmente foi, aí não é mentira, mas o povo dele está sofrendo. Ele precisa de ajuda desesperadamente. Ele não tinha que estar com umas olheiras. Eu não entendo isso, cara. Não, a vítima é o povo. Não é ele. Então ele não está do lado do povo. Ele tinha que mentir, pelo menos, né? Ele tem 90% de aprovação no momento. Ele tinha que mentir, né? Que não está do lado do povo. Ele tem 90% de aprovação dentro da Ucrânia. E o Putin está chegando a 80%. O Putin está chegando a 80% também. O povo se dando em holocausto pelo aquele delinquente que está associado com os Estados Unidos e com a OTAN. Agora, eu quero lembrar uma coisa. A Rússia, esse mundo, né, ele nasceu em Kiev. Não tinha dominação nenhuma. Né? Agora, entendeu? Não é assim. Depois, claro, quando primeiro o russo foi o russo em Kiev. Né, aí os países foram se separando, né? Aí houve, mas não aconteceu isso. Aquilo ali não foi tomado como os mongóis. Invadido de uma hora para outra. Não, aquilo ali fazia parte. Nasceu Kiev, foi o berço da Rússia. Então não teve isso. Não foram os mongóis que chegaram, né? Não foram os. Uma horda de ouro. Não foram os americanos que chegaram. Não. Aquilo ali é tudo buona gente. São todos ali, todos têm laços. Tutti fratelli, né? Tutti fratelli. Eu vou trazer para vocês aqui eu estava lendo uma entrevista do Maurício Santoro, que é um cientista político da UERJ. Ele não é de esquerda, tá? Ele, vamos dizer assim, ele é um cara mais liberal, etc. E ele faz uma leitura de que agora, nesse momento do mundo, a gente está entrando numa fase das ilusões perdidas. E não vai ter mais paz entre as potências como se imaginava depois da queda da União Soviética. Né? Então, assim, ele entende que vai ter um mundo polarizado. Estados Unidos, União Europeia, Rússia e China vão assim, disputar esse protagonismo. Menos um duelo e mais um mundo multipolar. Né? Mas ele cita uma frase do Putin que eu queria que vocês comentassem, eu queria que o Miguel colocasse aqui, porque é muito interessante essa frase. Porque o Putin, ficam ainda associando ele ao comunismo, né? Como se ele fosse o representante de um império comunista. Bolchevique. E, na verdade, não é nada disso. A frase dele é a seguinte: quem não sente saudade da União Soviética não tem coração, mas quem quer restaurá-la não tem cabeça. Dá o que pensar isso, né, Iel? Dá muito sim. Tem uma cartelinha aí, Miguel, se você quiser botar, cartela do Putin. Fala aí. Eu quando eu estive lá em 2005, eu aprendi isso lá em loco, eu tive essa oportunidade, que os mais velhos, né, que viveram a União Soviética, e ali já tinha quase 15 anos que ela tinha acabado, sentiam saudade dos tempos soviéticos, por muitos fatores. Infelizmente, a gente não dá para dizer, a Rússia nunca teve uma democracia mesmo, entendeu? É até difícil dizer que país que teve, né? Mas a Rússia nunca teve. Então, geralmente, você não sente falta do que você não conhece, né? Então, os velhinhos, que hoje estão mais velhinhos ainda, né, que já se passaram 17 anos que eu fui lá, sentiam falta da União Soviética. E os jovens
Não sentiam porque não conheceram, não sabiam o que era. Então, hoje, quem tem 45 anos hoje, não sabe, e é de lá, né, nasceu lá, não tem lembrança do que era a União Soviética. Então, foi uma época assim, de grande prosperidade econômica. Aí vem o Ocidente falar, né? Ah, mas tinha fila para comida, realmente tinha fila para tudo. Mas não faltava. Não faltava. E uma coisa que isso aí sempre depõe contra, mas infelizmente o ser humano é passível disso, né? Que tinha aquela elite burocrática, né? Aquela nível lá em cima do Partido Comunista, que os caras tinham privilégios e que pregavam que os outros não deveriam ter, porque éramos todos iguais. Isso aí foi uma brecha aí para quem, né, os detratores do regime comunista, né? Os detratores poderiam falar muito mal. Mas essa frase dele aí é muito... É para se pensar, tá? É para se filosofar em cima dela mesmo. Porque... Algum comentário rápido, Maria Luísa, sobre a frase do Putin? Acho que, mais uma vez, o Putin trabalha com a política real, né? O Partido Comunista da Rússia tem um eleitorado bom, tem 20% do eleitorado, defende o Putin, não é contra o Putin, nessa situação aí dessa contenção da OTAN. Agora, você não tem ainda um povo organizado que esteja lutando pela volta da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nem nas antigas repúblicas socialistas soviéticas, você vê esse movimento de reconstrução dos sovietes, você vê o Partido Bolchevique. Então, eu acho que o Putin está agindo dentro da chamada realpolitik. Não acho o Putin um carrasco de comunista, acho o Putin um cara, ao contrário, acho ele muito, muito seguro quando vem com essa conversa de revolução, de golpe colorido, de desestabilização. Ali não passará. Enquanto Putin for presidente, não passará. Agora, não vejo... Aliás, não tenho informação. Pode ser porque eu não sou especialista, não fico debruçada 24 horas sobre isso, mas eu não vejo informação de comunista preso. Eu vejo aqueles caras que tentam insuflar a queda do regime para implantar lá uma fulgensância. Sei. Vejo. Uma coisa mais fascista, né? Não essa democracia liberal burguesa, que aquilo ali vai virar uma festa dos Estados Unidos, não é? Do imperialismo estadunidense. E aí o povo russo vai ter que ser aquele que não será. O que eu acho assim, também tem uma ironia nisso tudo, que os grandes oligarcas que cresceram muito nessa era pós-soviética, né, que praticamente assim, foram alguns dos caras até que bancaram esse período do Putin aí, do ponto de vista de grana e de investimentos, etc. Embora a gente tenha que reconhecer que houve um crescimento da Rússia nesse período, como país, né, fortalecimento, tanto econômico quanto tecnológico, etc. Esses caras estão sendo perseguidos no Ocidente agora. Né? O cara que era dono do Chelsea, lá, o Roman Abramovich, perdeu todos os investimentos dele, foi obrigado a deixar o Chelsea, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Quer dizer, é muito doido. Ninguém aqui, eu acho importante a gente também deixar claro que nós três aqui, nem a nave, nem ninguém está defendendo a eliminação da Ucrânia, morte de civil, nada disso, a gente não quer isso. Né? Agora, o que nos preocupa é que os grupos neonazistas que estão apoiando hoje o Zelensky, a gente não sabe qual é o nível, inclusive, desse apoio, a gente sabe que eles estiveram na linha de frente como parte do exército e tal, esses grupos estão dentro do Brasil recrutando jovens para introduzir aqui esse pensamento fascista. Isso é real, eu não estou inventando nada. Né? Esses ataques raciais e ataques a ativistas no Brasil têm a ver com isso. Vamos olhar essa reportagem que eu separei, que foi publicada essa semana pelo jornalista Brian Meir, que é um jornalista americano, foi publicada no site Redfish,
e a gente assiste e depois comenta em seguida o que ele fala da participação desses grupos neonazistas no Brasil. What we're worried about is that these Brazilian neo-Nazis who are going to get combat training in the Ukraine from Ukrainian Nazis are going to come back and try to start race wars here. For the last several years, at least since 2015, we know that hundreds of Brazilian neo-Nazis have traveled to Ukraine to fight with groups like Azov in the Donbas region and to receive some kind of political formation on issues such as how to start race wars and things like that. We know this because in 2016, the civil police in Rio Grande do Sul state uncovered an operation involving representatives from Misanthropic Division, which is a European neo-Nazi group, who were recruiting Brazilian neo-Nazis in 7 different cities in that state to fight in the Donbas region with Azov. So there's this history that's been going on for a couple of years, and this was covered in even the Israeli press as well as the Brazilian national press. One of the reasons Brazilian neo-Nazis are so interested in the Ukraine is because starting in around 2012, a group of people on the far right, led by a woman named Sarah Giannini, who changed her name to Sarah Winter to honor the famous British fascist from the 1920s and 1930s, there's been this entire campaign to Ukrainize Brazil, as they call it. In other words, all of the neo-Nazi groups in Brazil are importing symbolism and the black sun and things like that from the Azov regiment. There's been this campaign among certain members of the far right, including Sarah Giannini, the former leader of Brazil Femin, who started traveling to Ukraine in around 2011, and Congressman Daniel Silveira, to Ukrainize Brazil. And what this means is to start incorporating ideology from groups like Azov into the public politics of Brazil through changes in legislation and legalization of all guns, elimination of all laws against racism, elimination of laws against Nazism, and that this ideology has a certain level of attraction for disenfranchised young people, as it did in Germany in the 1920s and 1930s. It's easy for elites to try and scapegoat other groups of people who can be categorized as subhuman for social and economic problems caused by their own policies. The number of neo-Nazi groups in Brazil has increased by 270% since Jair Bolsonaro took power in 2019. And one of the reasons this is happening is clearly because he enables them. He himself is someone who wrote letters to neo-Nazi websites in 2002 and 2003, thanking them and saying things like, "You guys are the reason I'm in politics." On another occasion on TV, he said that he would have fought with Hitler's army with the greatest pleasure if he was alive during that period. So he's someone himself who has fascist tendencies, fascist sympathies. He's talked about killing all of the communists in Brazil. When he talks about legalizing guns so that people can kill communists, this is a dog whistle to neo-Nazi groups. And it's a sign that they're not going to be prosecuted as much as they would have been prosecuted in the past. Last week, City Councilman Leonel Radi in Porto Alegre received yet another series of death threats by Nazis. They gave a time and a date in which they're planning to kill him, October 31st, 2022. And they also said they're going to kill Lula on that date. And they included with the threats a video of a black Brazilian woman being lynched. We know they're threatening all of the black women city councilors who've just been elected in the last municipal elections. Most of these new black women city councilors, in some cases, are the first time in the history of their city, like in Curitiba, that they've ever elected a black woman city councilor. They've been receiving death threats from Nazis since before they even took office. And so what we're worried about is that these Brazilian neo-Nazis who are going to get combat training in the Ukraine from Ukrainian Nazis are going to come back and try to start race wars here. É duro de ouvir. 270% de crescimento
dos grupos neonazistas no Brasil no período Bolsonaro. E ele mandando cartinha desde lá de 2003 para os caras dizendo que estou com vocês, é por isso que eu estou na política. Está com vocês, a antropóloga Adriana Dias tem o melhor trabalho sobre isso. Ela mapeia isso há muitos anos. Isso aí a gente sabe. E outra coisa, a gente tem que prestar atenção nesses grupos, nesses clubes de tiro, clubes de atiradores. Hoje no país são 795 mil armas registradas, sendo que 420 mil têm o registro ativo no Exército. As pessoas estão armadas. Mas isso não é brincadeira. Isso vem acontecendo. Fora o que não é registrado, né? Pois é, isso que fora. Que é mais. Muito mais, né? Muito mais. Então, você vê o número de armas clandestinas que tem entrado aí. Recentemente teve uma apreensão enorme, né, da Polícia Federal no aeroporto. Eu não lembro se foi do Rio ou de São Paulo, o aeroporto. Estou na dúvida. Eu acho que foi de São Paulo, né? Eu não tenho certeza, Estou na dúvida agora. Eu acho que foi em Guarulhos ou Viracopos, em Campinas. Pois é, a minha dúvida é essa, se foi Guarulhos. Foi terminal de carga lá. Mas, enfim, foi apreendido. Foi apreendido. E essa questão dos nazistas na Ucrânia... Nazistas brasileiros, você diz, da garotada brasileira lá sendo treinada. Treinando lá, e isso foi dito, essa moça, essa Sarah Winter, né? Ela sempre falou isso, fui treinada na Ucrânia, e isso era passado, batido, assim. Aliás, isso é um problema grave no Brasil, né? Legal que é explicar o que não é, né? As coisas estavam visíveis, como diz o nosso grande Leminski, que você trouxe na semana passada, não é? Nós trouxemos na semana passada, está tudo na cara. Está tudo na cara. Está tão na cara, olha só, que a imprensa nossa é tão sem noção que ela está aplaudindo o brasileiro que se inscreveu num batalhão para combater pela Ucrânia. Esse cara nada mais é do que um desses que foi treinado para ser neonazista. Não há diferença. O cara largou o Brasil assim de uma hora para outra. Teve uma iluminação assim desceu o Hitler na cabeça dele e falou: vou lá para a Ucrânia. Não, esse cara foi... Defendeu o povo ucraniano. Não, esse cara foi doutrinado, gente. Só que ele foi treinado para ser neonazista, para ser nazista no Brasil. No Brasil. Fogo de artifício. Agora, eu quero quando ele chegou lá e viu o tamanho dos mísseis, entendeu? O tamanho da força do negócio, voltou com o rabo entre as pernas. É tudo lamentável, Agora, eu não estou subestimando o armamento, não. Não Esses caras estão muito bem armados, não estou subestimando. Agora, não com essas figuras ridículas. Desde Daniel Silveira, Mamãe Falei. Agora tem um personagem também que está sendo incensado, agora parou um pouco, um mineiro, um empresário que saiu de Minas e foi fazer ajuda humanitária, que esse é o exemplo que ele queria deixar para os filhos, né? Então foi levar comida, e assim ele percorreu, muito emocionado, percorrendo lá as terras da Hungria, da Ucrânia. É uma coisa lamentável. Realmente nessa guerra de narrativa, nessa guerra do discurso, infelizmente a luta contra os Estados Unidos, OTAN, está perdendo, porque a população... Aliás, esse foi um grande ensinamento do Departamento de Estado estadunidense, via Departamento Jurídico, e aí eu estou fazendo uma relação com a questão da Lava Jato, foi isso, você tem que ensinar o povo a odiar aquele que não atende aos interesses do hegemon. São palavras literais, você tem que ensinar o povo a odiar o rei, a odiar. Então é isso, nutriu-se. É a introdução do ódio na nossa vida.
Exatamente. A explicitação do ódio, né? Porque o ódio está lá, né? Ele existe. Exatamente. Está latente. Você libera a porteira para o ódio. Exatamente. No caso do Brasil, como coisa positiva. Exatamente. Foi o caso do Brasil, foi 2007, mas estou falando como a mídia ela reproduz, né, muito bem. Ela sempre fez isso, né? Mas nesse caso, então, é tão explícito, né? As pessoas têm que odiar. O Putin virou o demônio, não é? Como você falou, a Páscoa, o demônio está na Páscoa, né? Ele é o demônio da Páscoa, né? E ele está lá, e o Medvedev já avisou, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança. Se Finlândia, já está avisado, se Finlândia e Suécia vierem querendo se juntar à OTAN, entrar na União Europeia e na OTAN, vamos ter problemas, não vamos ter paz mesmo. Esse rapaz, esse cientista aí que falou da questão da... Maurício Santoro, da dificuldade da paz, eu estou achando que nessa quadra em que estamos, né, se vi passa em parabelo mesmo, se vi passa em parabelo, né? A Rússia já avisou, não é? E realmente nesse colapso que nós estamos vivendo agora, que nós estamos assistindo, né, as pessoas vão... O que está contendo são as armas nucleares. Porque se não tivesse arma nuclear, não é? Como eu já disse aqui, vou repetir sempre, se não tivesse Chernobyl do Samovar, coitada, a Rússia já tinha sido atropelada. Não é? Muito tempo, é. Muito tempo. Fez? O que o Putin fez assim que ele assumiu? Ele falou, não, acabou, olha aqui, olha, não vamos brincar disso. Não é? Vamos recuperar toda essa força bélica que já tinha na antiga União Soviética e vamos reforçar isso. Vamos nos colocar assim no mundo. Não foi assim que a Rússia se recolocou. A China já veio por outros meios. Né? A China já veio pelo comércio, pelo negócio, coisa que ela faz há milênios e sabe fazer muito bem. A Rota da Seda e do Cinturão da Rota da Seda não nasceu hoje. Né? Então, juntar essas duas forças e temos, de fato, um quadro novo no mundo. E eu, particularmente... Aliás, eu queria só comentar uma coisa. É algo assim, inquietante o fato de se denunciar a violência dos Estados Unidos, OTAN, e a resistência da Rússia, com achar que está contra ou a favor da Ucrânia. Né? A Ucrânia é um pobre pedaço de terra no meio do caminho. E o povo de lá é vítima, né? O povo é vítima. Sim, o povo sempre está no meio do fogo cruzado. Foi o espírito nacionalista, foi chamado, né, para combater, coitado, o povo está lá, e como disse muito bem o Ielmo, aquele rapaz produzido, né, a barbinha chega a estar feita assim, direitinha. Bonitinho, todo dia. Por favor. Fala sério. Ó, eu queria dar um fecho, desculpe, eu quero dar um fecho nesse assunto com a palavra do povo brasileiro, com a palavra do cantador brasileiro, o MC Estudante. Não sei se vocês já ouviram falar nesse cara. É um cara muito bom. Que cantava em trem e tal, lançou a carreira dele cantando nos trens do subúrbio do Rio de Janeiro, e ele fez esse rap que eu acho sensacional sobre a guerra na Ucrânia, e fala muito da falta de percepção nossa do que realmente é essa guerra, com toda, assim, com arte, sem entrar nas nossas intelectualidades, mas com muito sentimento. Eu gostei muito, vamos mostrar para a galera aí. Aí, não foi o diabo da Tasmânia que tá ocasionando a guerra da Rússia contra a Ucrânia? Escuta o que eu digo, meu amigo. Acho que o nome do diabo aí é Estados Unidos. Em cima desse belo instrumental, no final da Segunda Guerra Mundial, a situação na Europa não foi legal. Estados Unidos lançou o Plano Marshall a desenvolver o financiamento europeu. Foi isso que aconteceu. Eu não sou o Bambambam. Em 1949 eles criaram a OTAN.
Eu faço hip hop, organização do Atlântico Norte, uma aliança militar pra eles se ajudar. Contava com Portugal, Reino Unido e Canadá. Pode pá, guardado na minha memória. A União criou o Pacto de Varsóvia pra se defender daquela agonia. E do nada teve a eclosão da Guerra Fria. Capitalista versus socialista, esses aí se enfrentavam na pista, tá ligado? Fora do comum. Essa acabou em 1991. E os Estados Unidos falou que não ia mais ultrapassar o limite pra não ter caô. Sendo que mentiu, olha os infelizes. Hoje em dia já contam com 30 países. E Putin tá putão por causa dessa situação. E começou o bombardeio de manhã porque a Ucrânia quer se aliar com a OTAN. E ele não tá contente em ver que o seu vizinho tem um procedente do ocidente, lá do outro lado onde tem capitalismo. Por isso que ele tá agindo com otimismo, indo pra cima com tudo. Mas eu confesso que acho absurdo onde que essa humanidade vai parar, se eles têm até bomba nuclear. O Bolsonaro até foi lá. Isso me faz me perguntar que ele tá querendo fazer nome. Sabe que a gente tem terra que faz comida e não dá fome. E se explodir tudo acabar isso, ele vai ser um novo serviço. Tá ligado, mano? Eu não fico omisso. Não ficou nisso, então tá planeta Terra. Vamos acabar de guerra, ver se essa coisa encerra. Olha só minha galera, o Putin ficou putão. Ó, maior vacilação, chegou cheio de explosão. Com bomba e caminhão, até canhão tem. Blá, Guerra Fria de novo. Que lindo, né? Não, muito bom, muito bom. Muito bom. O legal é que ele canta olhando para trás para ver se o trem tá chegando, né? Dá umas olhadas assim, ó, ver se vem o trem. É totalmente. Mas é sensacional, né? Isso, gente. Não, sensacional. É espetacular. Eu fiquei muito tocado por esse clipe dele. E aí ele vai trazendo reflexão também. Ele não está fazendo isso só por rima, ele está trazendo reflexão. É só reflexão. O tempo todo. São e assim, eu queria pedir aqui para quem está assistindo a gente para se inscreve no canal aí, que é legal, com 60 e blau, para ter mais gente inscrita. Você vai receber as notificações quando a gente lançar alguma coisa. Queria que você deixasse seu like também aqui no canal, aperta aí a mãozinha para cima, o dedinho para cima, o dedinho para o céu, compartilha com seus amigos o programa, né, para a gente ficar um pouquinho conhecido. Enfim, isso aqui também não é uma reunião de bar, mas às vezes tem coisas interessantes que dá para você compartilhar com a sua família, com a sua galera. E aí, na semana passada, quem viu o episódio 2 vai se lembrar que a Maria Luísa resvalou num assunto que está quicando por aí há muito tempo, que é o assunto da justiça no Brasil, né? Nós trazemos a justiça de fora, vamos trazer aqui para dentro agora. Ela falou que o STF era a nossa única esperança para deter os avanços desse ultra-neoliberalismo aí. Que o Congresso, os políticos não estariam nem aí e tal, que a gente precisa eleger realmente um novo Congresso. Mas o que acontece? E aí eu vou pedir a ajuda do Miguel para colocar a nossa cartelinha aí. Os fatos frios da política nacional atropelaram a Maria Luísa. Essa semana, ela está dando conta de pau mole em verba dura, entendeu? Tanto bate até que sobe, entendeu? Com Viagra, com prótese. Quer dizer, virou uma grande suruba militar isso aqui, essas denúncias em cima do uso de verbas das Forças Armadas para comprar Viagra, para comprar prótese peniana, enfim, para comprar comprimido para calvície. Parece que isso aqui é a piada de quinta série, gente. A gente não... Nós somos... Não estou eu, piada de quinta série. O Brasil, uma piada de quinta série. Entendeu? Gastando esse orçamento aí. Estou dizendo que é para tratar hipertensão arterial das Forças Armadas. Não é. Os médicos já falaram que esse remédio não funciona para isso. Tá? Inclusive no formato que eles compraram, que é de 25 gramas. Miligramas, cara, a Advocacia Geral da União vai lá e tenta colocar sigilo de Estado sobre as conversas de um ministro com pastores para controlar a verba do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Quer dizer, esse governo Bolsonaro, gente,
assim, não é mais suruba, porque é suruba explícita, né? Quer dizer, será que vai ter pau suficiente do STF para conter essa bagunça? Eu já digo logo que não creio e peço a ajuda de vocês aí para responder essa pergunta. Eu coloquei essa semana no Twitter, Ricardinho, falei assim, eu botei assim, frase do dia: se as forças são armadas, para que Viagra? Eu acho que é desmoralização total, né? Esse absurdo aí. E essa questão do sigilo aí também é muito importante, que eu estava ouvindo a rádio antes da gente começar o nosso papo aqui, né? E tinha um camarada explicando o seguinte, que tem sigilo de 10, 15, 25 anos para questões de segurança, de Estado, sigilo de Estado, Forças Armadas, defesa. Agora, essa de 100 anos aí é para a vida pessoal, das autoridades, para uma coisa não comprometer, às vezes, um filho, né, de um presidente da República e tudo. Aí eu pergunto, o que tem de pessoal no encontro aberto com pastores pedindo propina? E hoje ele colocou, sabe o quê? Sigilo de 100 anos para as visitas dos filhos deles ao Palácio do Planalto. São 3 filhos, autoridades públicas, eleitos e pagos com nosso dinheiro. Um senador, um deputado federal e um vereador nacional, né? Porque vereador no Rio ele não é, que ele nunca fica no Rio. O vereador Carluxo. Eis agora, a visita deles ao Palácio do Planalto, que também é lugar público, está sob sigilo de 100 anos. Então nós vamos ter que recorrer à justiça. Se isso não é batom na cueca, eu não sei o que é. O que ele quer esconder? O que tem tanto a esconder, né? Alguém tem que perguntar isso lá, chegar lá no Ministério Público lá e perguntar o que há tanto para se esconder. E usar os órgãos de Estado. Na verdade, está usando a Advocacia Geral da União para fazer isso. Exatamente, exatamente. E a advocacia do B também, né? Que a PGR agora virou a advocacia, a AGU do B. Hashtag abre no sigilo, como diria o Miguel. Ela está lá para proteger os interesses do presidente, defender o presidente da República. Nunca vi. Maria Luísa, você tem alguma coisa a dizer sobre essa questão? O cara que adora Viagra, mas condena a legalização do aborto. Pois é. Vamos lá. É muito difícil falar do Brasil, assim, mas vamos lá. Toda vez que começa essa história de que a gente, porque está a favor, não, está contra a OTAN, e parece que está a favor, está contra a OTAN, né? Parece que a gente está a favor da Rússia, me lembra essa história do aborto, né? Porque se você é a favor de que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública, porque é uma coisa que existe, né, o aborto, você é taxada de ser a favor do aborto. Isto é de uma ignorância, de uma má-fé absoluta. E é muito cansativo, mas a gente tem que lutar contra isso. Outro dia eu escutei a menina Natália, que fala no 247, fala até com o Brian Lee, né? Ela falou uma coisa tão interessante, ela falou assim, acha que é hobby de feminista? Hoje eu vou fazer aborto. Você é a favor do aborto? Vamos lá, vamos fazer o aborto hoje? Quer dizer, não é disso que se trata, nós estamos falando de saúde pública mesmo, porque as mulheres mais simples, e mesmo a classe média faz aborto aí, não é? Há 30, 40 anos, vamos combinar, 50 anos. Mais, 50 anos, tranquilo, entendeu? Diminuiu um pouco porque a informação, não é, melhorou, que isso fosse reduzido. Mas as pessoas pobres, eu mesma já vi, não é? Aconteceu, eu levei para o hospital, talo de mamão. Uma pessoa que trabalhava na nossa casa, cheguei no quarto dela, estava se esvaindo em sangue. Meu Deus. O que aconteceu? Né? Aí ela falou, você me desculpa. Eu falei, que desculpa, minha filha, que isso? Né? Aí, talo de mamão. Peguei, levei para o hospital. Então, quer dizer, estamos falando de saúde pública, do serviço público de saúde, né? Assistir quando isso acontecer,
de ter uma gravidez indesejada, já não estou falando mais nem de estupro, essas coisas, isso é. Isso aí já está dentro da lei, né? Sem precisar ser dito. É coisa que, inclusive, está em risco, né? A gente viu o caso daquela menina que teve que entrar na mala do carro, porque essa Damares, essa ministra. Ex-ministra, graças a Deus. Mas vai ser eleita, né? Não, mas que interessa aí se ela é ou não? Ela nunca foi nada, ela é um fantoche. Ela é uma coisa muito fantoche com caneta, né? Ela é uma representação muito séria. Melhor é isso. É uma brincadeira. Né? Então, eu acho que nós estamos numa situação muito complicada, eu acho. E volto a dizer aquilo, né? Estamos com muita dificuldade de enxergar as coisas que estão diante. Que estão na cara. Estão na cara. Hoje você vê esse nazista que ocupa o Palácio do Planalto, vai pedir ajuda. É muito interessante porque é explicitado, né? Vai pedir ajuda aos ministros que ele nomeou para ajudarem o Daniel da Silveira, o cara que trabalhou aí para introduzir o neonazismo no Brasil. Aquele que está aí... Da tornozeleira. Da tornozeleira, Você vê. Agora, eu volto a dizer que o Alexandre de Moraes, né, ele é surpreendente porque ele faz uma coisa, ele tem a qualidade de pensar com a cabeça do adversário. Ele me lembra muito aquele personagem do Edgar Allan Poe, aquele Auguste Dupin, que era ele era um curioso, um inspetor, ele não era afiliado à polícia, mas o detetive oficial não resolvia nada, porque ele não enxergava, ele negava. Essa frase é do Edgar Allan Poe, né? Ele negava o que é e explicava o que não é. Então, ele não resolvia nenhum crime. Né? Já o Auguste Dupin, ele resolvia tudo, porque ele pensava exatamente com a cabeça de quem estava sendo investigado, de quem estava sendo procurado. Então, ele conseguia resolver. E o Alexandre de Moraes sabe fazer isso, sabe pensar com a cabeça de bandido, né? Do adversário. Né? Ele conhece, ele sabe muito bem fazer isso. E é o que está nos resolvendo. É o que está nos resolvendo. Eu espero que nos resolva, porque, assim, tudo bem que agora tem pouco tempo, mas há muito mal sendo feito e todo dia é uma história nova de malversação de fundos, de lei que não é cumprida. Aliás, eu queria fazer uma correção aqui na semana passada, a gente falou aqui do veto à Lei Paulo Gustavo, né, que destinaria aí 3,8 bilhões de reais à cultura, e confirmando a nossa dúvida, realmente, para derrubar esse veto, ele precisa ser derrubado no Senado por 41 votos e na Câmara por 257 votos. Então, essa apreciação ainda não tem data para acontecer, vai acontecer, ainda já há uma campanha dentro do Congresso para derrubar o veto, mas é muito difícil, né? É uma história muito difícil. Pela votação que teve o projeto, Ricardinho, vai ser derrubado esse veto, sim, cara. Teve mais de 430 votos na Câmara e me parece que 60 no Senado. Quer dizer, se as pessoas, né, que votaram a favor da lei... Eu não tenho essa certeza tão cristalina ainda, não. Cristalina, mas eu acho que... assim, eu sou otimista, porque está sobrando. Eu não sou. Sobra. Eu também não. Não, alguns vão desistir, claro, mas teriam Mas todos há uma desistir, questão, a única questão para mim que existe aí muito profunda, El, e assim, para debater com você mesmo, é que nós estamos em ano eleitoral e esses caras devem alguma resposta a seus eleitores. Agora, os seus eleitores estão preocupados com a verba da Lei Paulo Gustavo? Os seus eleitores estão preocupados com a produção cultural no Brasil? Quem é que está preocupado com isso? Ninguém. Alguns nada, mas outros sim, outros estão. Vão dizer que você vai estar mamando na teta lá, não é a Lei Rouanet, agora é a Lei Paulo Gustavo. Isso é a turma deles, né? Mas acho que é a turma deles. A turma deles, acho que é. Fala sério, né? Aliás, vou trazer aqui para vocês agora, falando antes de vocês darem as suas dicas culturais, eu vou dar a minha.
eu sugiro para vocês assistirem um jogo de futebol com a atenção que esse nosso treinador especial dá aqui ao jogo. Olhem só isso. Isso é uma dica cultural, hein? Maluco, olha o Gambá vendo o jogo. Olha lá, mano. O Antônio me acredita, cagou pra mim. Gambá vendo o jogo é a primeira vez. É sensacional. Acho que ainda, hein? Tá ligadão ele, né? Olha a cara dele. Sujinho. O Brasil é ou não é algo único? É o país do futebol, Maria Luísa. Olha, ele coladinho ali. Sensacional, cara. E assim, acompanhando. Por falar em gambás, eu trouxe aqui minha dica cultural da semana, que é esse livro aqui, que não está dando para ver. Não, você vai ver. Espera que eu vou trazer aqui para trás. Isso. Chama The New Lords of the Rings. É do Andrew Jennings. É um livro sobre as falcatruas da galera lá os gambás lá do Comitê Olímpico Internacional, que tomaram conta do Comitê Olímpico Internacional. Ele lançou o livro The Lords of the Rings e depois lançou essa, que é uma segunda versão. Então, eu sugiro que leiam o primeiro, que eu já li, e leiam depois esse. Esse aqui tem detalhes muito interessantes, inclusive falando de pessoas bastante conhecidas, como João Avelange, etc., entendeu? Pessoas que são muito conhecidas aqui no Brasil. The New Lords of the Rings não é novo também, tá? Já está há algum tempo. Essa aqui é uma versão paperback. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é molinho. Andrew Jennings é a minha dica de leitura dessa semana. Não tem tradução em português, não, Ricardo? Ainda não foi lançado. Esse daqui ainda não foi lançado. Não foi lançado no Brasil a segunda versão dele. Tem o primeiro, que é o primeiro tem, né? Anéis. Eu ia te perguntar isso. Como é que eu chamo o primeiro? Os Senhores dos Anéis. A mesma coisa. Esses são os novos senhores. Esses são os novos senhores. Senhores dos Anéis. Posso dar minha dica aí, furando a fila aí na. Fura a fila. Minha dica é Transverso. Dá para vocês verem aí? Transverso é um livro de poesias. O Marcos Pamplona, que é um cara sensacional, um brasileiro, publicitário, cronista, e que hoje eu estava sugerindo até o Ricardinho de a gente trazer ele aqui um dia. Eu acho que, assim, claro que tem que ter um tema, tem que ter um gancho, que a gente chama, né? No jornalismo, tudo tem que ter um gancho. Mas ele é um cara que, entendeu? Joga nas 11. Um cara muito bom. E aí eu queria ler, se vocês me permitem. Não é uma poesia, tá? É bem curtinho, Ricardinho, não vou atrasar o tempo, não. Notícia. A poeta septuagenária H. Maria H. foi encontrada desaparecida no sofá da sala. Restavam apenas seu corpo, sentado como num ônibus, e sua casa, silenciosos, bem arrumados, limpos. O homem da lei achou um bilhete em sua bolsinha, escrito em papel de pão. Soltei os pássaros. Se quiser, leve a gaiola. Nossa, que beleza. Legal. Que beleza. Marcos Pamplona, editora Cotter, que inclusive é a editora que ele trabalha lá em Portugal, trabalha para essa editora aqui, que é uma editora do Paraná, né? E eu acho que... É inclusive uma das parceiras aqui da nave, para você saber. Cotter? Ó, que legal, aí. Ó, viu? Não sabia. Então, atirei no que vi. E no que não viu. Acertou no que não viu. Isso aí. Maria Luísa. Olha, eu tenho que fazer uma breve explicação. É que eu me mudei tem 1 ano e meio e a minha biblioteca era uma bagunça na minha velha casa, né? Mas eu achava tudo. Aí eu mudei para cá, tudo muito organizado, a biblioteca é fantástica, e eu não sei onde estão meus livros, eu não consigo achar direito, não é? Então eu não consigo mostrar. Não é? Eu posso falar sem mostrar? Pode, claro. Eu vou dizer porque eu quero explicar por que eu trouxe essa dica. Porque com essa nossa pauta da Semana Santa, o sincretismo, para mim, veio muito forte. E o Ielmo, quando comentou que a mãe dele acabou recebendo lá uma entidade, eu quero trazer um livro que hoje em dia tem muita polêmica em relação a ele, mas não importa,
que é o Tenda dos Milagres, que o Jorge Amado escreveu em 1969, né, que era uma perseguição, que era uma denúncia grave, né, do racismo que acontecia. Né? Estamos falando da Bahia, né, onde é a maior comunidade negra do Brasil, é na cidade de Salvador, e o Jorge Amado, então, escreve Tenda dos Milagres. E tinha um personagem, ele faz um mix com também, isso aí é uma interpretação minha, com aquele personagem do Jean Valjean, dos Miseráveis, do Victor Hugo, em que ele tem aquele personagem Javert, aquele policial que persegue o Jean Valjean, que o Jean Valjean roubou um pão. Então, esse homem persegue de uma forma implacável esse roubo do pão. Mas eu estou dizendo isso porque tinha um delegado na Bahia, o Pedro Gordilho, que perseguia os negros, a cultura negra, e ele tinha um capataz, um assessor, que chamava-se Zé Almagrande. Aliás, no filme do Nelson Pereira dos Santos, Tenda dos Milagres, está muito bem feito pelo Tony Tornado. E esse Zé Almagrande era um cão fiel e submisso, como eles diziam, só que era o seguinte, ele, antes de ser capturado e virar esse cão submisso, ele era o Zé de Ogum, ele recebia o Ogum. Então, quando vai fazer a razia lá na Tenda dos Milagres, quando vai destruir o carnaval, vai destruir o desfile do afoxé, o Ogum baixa nele, né? Então, quer dizer, toda aquela carapaça do cara que era contra, não é? Ele recebe o Ogum, aí vai tudo para o brejo. Isso é genial, é esse sincretismo, né? Então, eu sugeriria uma releitura do Tenda dos Milagres. Tenda dos Milagres, não é? Eu sei que tem toda hoje uma discussão em relação a essa questão dos movimentos, né? Mas eu recomendo, porque é uma afirmação da cultura negra, principalmente na época da ditadura, muito importante. Eu não sou uma especialista em Jorge Amado, mas acho Tenda dos Milagres assim excepcional. Acho muito interessante. E tudo baseado em personagens reais. São todos baseados. Tem discussão sobre a eugenia. Eu acho que vale a pena dar uma lidinha em Tenda dos Milagres. Eles contestam muito assim o fato dele ser branco, né, e ter escrito sobre o pois é, mas enfim, ele tinha conhecimento também, né? Ele era muito assim, estava muito dentro do candomblé, né? Então completamente, não, ele tinha ele tinha lugar de fala para isso, né? Completamente, completamente, E eu acho muito interessante. Você imagina, o cara vai lá, não é, o Meganha, pronto para acabar com aquela representação, com aquela manifestação cultural importantíssima que é essa relação com a religiosidade de matriz africana, e o cara baixa, o Ogum baixa nele, porque ele tinha isso, ele era um homem desse lugar, não é? E que estava exercendo um papel que, na verdade, não lhe cabia. Né? Como é bonito, né? Quando uma manifestação cultural dessa essa se conecta com os sentimentos mais profundos da gente. Né? Eu acho. Eu vou trazer aqui para vocês um registro que fala muito disso, que foi um registro feito por uma pessoa qualquer que estava na plateia de um show do Zé Cabaleiro, aí, que é o show que ele está dando, que chama José, que é uma turnê que ele está fazendo pelo Brasil. Olha esse registro, que maravilha, porque não é uma canção que esteja nos discos dele, ele fez um improviso. Mostra aí, Miguel. Qualquer luxo no barco, desencanto, desamor, mal olhado e quebranto, seca, enchente, acidente de avião, brasileiro cascudo, pé no chão. Para mim, vida é voo e é espanto. Eu venci a Covid deletéria, desviei desse vírus com vacina. A ciência, que é mãe da medicina, me salvou da agonia funérea. Rogo a Deus, Pai, e a Santa Quitéria, que o mundo se livre desse mal. Pra acidez há de haver um sorrisal, para a ânsia e enjoo é bom Brasil.
para a felicidade do Brasil, derrotar o pensamento boçal. A Covid eu venci, porca miséria, falta agora vencer a ignorância, o desprezo ao povo, a ganância, o vírus da maldade, a bactéria, da mentira, esta guerra pouco etérea. É preciso lutar pela justiça social, dizimar com a cobiça, água, escola e pão para quem carece, para o Brasil ter um dia o que merece. Vamos lutar a luta insubmissa. Eu venci a Covid, falta agora expurgar tanto mal, que tempo escuro. É preciso regar bem o futuro, jardim seco, quem sabe um dia flora. Safra nova virá e não demora, meu desejo eu escrevo num caderno, acabar com esta porra de governo. Explodir o atraso com plutônio, mandar logo de volta este demônio pra queimar lá no quinto dos infernos. Tchau para esse demônio, aproveitar essa Páscoa, esse feriado. Desejo para vocês um bom descanso, um bom feriado. Obrigado para você que assistiu a gente aqui. Um beijo. Beijo, Maria Luísa. Beijo. Beijo. Tchau, El. Um beijo. Vamos botar mais? Vamos que vamos. Até semana que vem. Tchau, gente.